Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcés e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre automações no Home Assistant. Isso mesmo, muita gente me pergunta como fazer automações no Home Assistant e eu resolvi fazer um vídeo onde eu vou mostrar um tutorial completo ou quase completo sobre automações. Vou mostrar para vocês o que são gatilhos, como usar condições e ações nas automações. Além disso, no final tem uma dica bônus. Então, se você curte tecnologia e casa inteligente, se inscreva no canal ativando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu lançar um vídeo, o YouTube vai te avisar. E já deixa um like e compartilha com aquele amigo que ama tecnologia. Se você quiser ajudar o canal e fazer parte da nossa comunidade, clique no botão Seja Membro. Curiosos para ver como tudo isso funciona no Home Assistant? Eu te mostro depois da vinheta. Galera, muita gente me pediu um conteúdo sobre automações no Home Assistant. Eu resolvi preparar um tutorial para vocês e explicar tudo sobre isso. Para contextualizar, vou explicar para vocês o que é uma automação. Vocês já viram quando vocês entram num ambiente com sensor de presença, que ele acende a luz e depois de um tempo ele apaga? Isso é uma automação. Uma outra coisa é quando vocês têm dois interruptores inteligentes e querem fazer um paralelo virtual, ou seja, sem ligação de fio. Isso também é um outro tipo de automação. Então, pessoal, automação são ações que são executadas através de um gatilho, ou seja, algo que acontece dispara uma ação. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Primeiro eu vou mostrar para vocês algumas partes da tela para vocês se familiarizarem e depois eu vou mostrar uns tipos mais comuns de automação. Então bora lá no Home Assistant que eu vou mostrar para vocês. Galera, vamos lá. Primeiramente, para a gente chegar nas automações, a gente vem aqui no menu de configurações e aí a gente tem automações e cenas. Então aqui são algumas automações que eu já tenho no meu Home Assistant criadas e para a gente criar uma nova, a gente clica aqui em criar automação. Nessa tela, pessoal, ele vai mostrar para vocês criar nova automação e vai mostrar algumas automações que a gente tem aqui caso a gente use alguma blueprint. Isso aí seria já conteúdo para um outro vídeo, mas resumindo, são automações já prontas que vocês configuram da maneira que vocês precisarem. No caso aqui, a gente vai clicar em criar nova automação. Então, na tela que ele mostra, ela é dividida em três partes. A opção de quando, a opção do EC e a opção do então faça. Pessoal, essa opção de quando são os gatilhos. O gatilho é algo que descreve um evento, ou seja, é o que vai acionar a automação. Então, através do quando é que essa automação aqui vai ser acionada. Depois a gente tem a opção do EC, isso aqui é opcional, mas isso aqui é a condição que vocês podem colocar numa automação, que são alguns testes de verdadeiro e falso. Então, por exemplo, ele vai fazer um teste aqui e vai verificar se uma condição é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, ele vai passar para o então faça, que seria já a ação. Será a parte que vai ser executada quando a automação for acionada e atender às condições. Então, pessoal, a gente tem três blocos. Esse bloco do meio é opcional, vocês podem fazer uma automação sem condição, ou seja, só quando acontecer algo ele faz alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Quando for 9 horas da noite, acenda a luz do jardim. Então pode ser assim, ó. Quando o relógio ou o tempo for igual a 9 horas, ele vai fazer o quê? Uma ação de acender a luz do jardim. Eu preciso de uma condição aqui? Nesse caso, do exemplo que eu dei para vocês, não. Mas eu poderia colocar uma condição? Sim, eu posso colocar uma condição. E se tiver alguém em casa, ele faz isso. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, a gente usou os três blocos. Eu vou deixar também na descrição do vídeo a documentação do Home Assistant, onde ele fala tudo sobre automações. É claro que eu vou tentar passar para vocês as principais, mas nós não vamos conseguir ver todos os tipos de automação. Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês de como criar uma automação. Vamos adicionar um gatilho aqui. Pessoal, o gatilho é alguma coisa que eu vou fazer para que essa automação seja acionada. Eu posso trabalhar com um dispositivo, com uma entidade, hora local, outros gatilhos, onde a gente tem outros tipos aqui de gatilho. Eu vou dar aquele exemplo para vocês. Se for 9 horas, ele vai acender uma luz. Então vamos lá. Qual que é o tipo de gatilho aqui? É o tipo tempo. Então, ó, se vocês olharem embaixo, está escrito assim, em um horário específico ou em uma data específica. Então, se eu clicar uma vez aqui, vocês podem perceber que vai aparecer o seguinte, ó, horário fixo, onde eu vou colocar hora, minuto e segundos.
ou dias da semana, eu também posso escolher em que dias que isso aqui vai funcionar. Então vamos supor que eu quero executar essa automação às 9 horas, então 21 horas, 0 minutos e 0 segundos. E em quais dias da semana eu posso escolher? Se eu não escolher nenhum dia aqui, ele vai entender que são em todos os dias que ele vai executar essa automação. Mas vamos supor que eu queira aqui domingo, segunda e terça. Aí ele marcou aqui os dias da semana, tá bom? E aí tá feito aqui o meu gatilho, que é o quando. Então se eu clicar, vou fechar aqui, ó. Vamos lá. Quando o tempo for igual a 21 horas em domingo, segunda ou terça, ele vai fazer o quê? Eu vou adicionar uma ação. Essa ação, pessoal, seria o quê? Acender uma lâmpada, ligar o ar-condicionado, desligar o ar-condicionado, tocar um alarme, falar alguma coisa pela Alexa. Então aqui a gente precisa escolher qual é a ação que a gente deseja. A lâmpada é acender ou ligar, né? Então, ligar, a gente tem ligar o quê? Câmera, ventilador. Então, é ligar o quê? Ligar uma luz, ó. Então, tem luz ligar, luz desligar. Aí, se vocês tiverem um interruptor, já não é luz. Então, vocês vão colocar aqui interruptor. Interruptor desligar, interruptor ligar, e tem o alternar. O alternar, ele vai fazer o contrário do que ele já tá. Pessoal, isso é importante eu explicar para vocês, porque no Home Assistant vocês têm os tipos de entidades. Por exemplo, uma lâmpada que seja a entidade light, ela tem brilho, tem cor, etc. Aqui o Home Assistant trabalha com luz, ou se tiver em inglês vai estar light. O interruptor é um switch, ou seja, ele liga e desliga. Então eu tenho a opção aqui de ligar e desligar. Nesse caso eu vou ligar o interruptor. Quando eu clico nessa opção, ele vai ter aqui os alvos, ou seja, eu vou ligar o quê? A ação que eu escolhi foi ligar o interruptor, mas eu preciso escolher qual é o alvo, ou seja, qual é a minha entidade. Geralmente a gente trabalha aqui com entidade, tá, pessoal? Então eu clico aqui no escolher entidade. E aí ele vai me mostrar uma lista de interruptores. Percebam só que, ó, aqui ele mostrou só o que é switch, ó. Switch, switch 2, switch, um nome aqui. Então ele só vai mostrar aqui o que são switch, que é o tipo interruptor. Lembra que eu falei para vocês? Então vamos lá, eu vou escolher aqui o da cozinha, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, luz da cozinha, que é o switch luz cozinha. Cliquei uma vez aqui, então ele vai fazer o quê? Ele vai ligar o interruptor. Ah, eu posso ligar um outro interruptor também com essa mesma ação? Por exemplo, quando for 9 horas eu posso ligar 2 interruptores? Posso. Eu posso escolher uma outra entidade aqui e aí ele vai fazer esse ligar interruptor com as duas entidades, tá bom? Aí vocês me falam assim, mas como é que eu vou saber isso? Vocês precisam saber o nome das entidades de vocês e que tipo ela é. Deixa eu salvar isso aqui. Aí ele vai pedir um nome para automação. Eu vou colocar aqui teste interruptor e vou dar um salvar. Vou fazer melhor, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou colocar o horário que a gente tá agora, 00:53. Agora é 00:52. Eu quero mostrar para vocês. A hora que der 00:53, ele vai mudar a cor aqui, dizendo que ele vai executar essa automação. Ó, tá vendo aqui acionado? O que que ele fez aqui? Ele acionou essa automação, 00:53, e aqui ele fez o quê? Ele acendeu a luz da cozinha. Então a luz da minha cozinha lá tá acesa. Como é que eu sei que deu certo ou não? Se eu clicar aqui em rastreamento, ó, eu vou verificar o seguinte, ó. À 00:53, ele executou isso aqui, ó, dia 5 de novembro, e embaixo aqui o que que ele fez? Ele ligou a luz da cozinha, então deu tudo certo. Se tivesse algum erro, ele mostraria aqui em vermelho que deu algum erro. Tá, pessoal? Então essa aqui é uma forma de vocês verificarem se está ok ou não a automação de vocês. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Como é que eu sei aqui as entidades que eu tenho, quais ações que eu posso ter? Eu vou mostrar para vocês um lugar aqui, ó, que é na ferramenta de desenvolvedor. Se eu clicar aqui uma vez, primeiro eu tenho o estado das minhas entidades. Então eu posso clicar uma vez aqui, ó. Eu vou pegar a luz da cozinha para vocês verem lá, ó, luz cozinha. Aí vocês viram que tem um monte de nome. Vocês precisam ver aqui embaixo, ó, luz da cozinha, e aqui é o switch luz cozinha. Se eu clicar uma vez aqui, ó, tá vendo que o estado tá on? Tá ligado. O que aconteceu agora, a automação, ele ligou a luz da cozinha. Então aqui eu vejo que essa entidade, ela tem um estado que pode ser on e off, que é ligado e desligado, e embaixo eu tenho os atributos. Nesse caso, o único atributo que eu tenho é o nome da entidade aqui, que é o luz da cozinha. Por que que eu tô mostrando isso para vocês? Se eu pegar um tipo light, eu vou pegar aqui o abajur meninas para vocês verem, ó. Abajur menina é um tipo light, o tipo luz que eu falei para vocês. Ela tem o estado de on e off, mas além disso, ela tem vários atributos, ó. Então se eu olhar embaixo aqui, eu tenho atributo de cor, de brilho, cor RGB, cor XY,
tem o nome da entidade, que é o Abajur Meninas. Tudo isso a gente pode trabalhar lá dentro das automações. Então, por exemplo, eu quero acender a lâmpada e, além disso, eu quero deixar ela com um brilho de 100%, ou de 20%, eu trabalho com os atributos, tá, pessoal? Então eu tenho aqui atributos que a gente vai usar lá nas automações, beleza? Então aqui eu tô vendo o que a minha entidade traz. Eu vou pegar para vocês verem o ar-condicionado, para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, ar escritório. Ó, ele tem o estado do ar-condicionado, já muda, não é on e off. Ele tem off, ele tem o cool, que seria o frio. Ó, vocês podem ver aqui embaixo nos atributos, ó. Ele tem o meu aqui tem o off, tem o automático, tem o dry, que é desumidificar, né? Tem o cool, que é o gelado, e tem o fan only, que seria somente ventilação. Depois eu tenho a temperatura mínima, a temperatura máxima que ele aceita. Qual é o passo dele, o step, que seria o seguinte: ele vai aumentar e diminuir de quantas em quantas unidades? É de 1 em 1, então 16, 17, 18, assim vai. A gente tem os tipos de vento aqui, de ventilação, que é o baixo, baixo médio, médio, aí vai. Depois a gente tem o tipo de moldes de swing, no caso, que seriam aquelas aletas lá que a gente pode trabalhar. Depois eu tenho a temperatura atual aqui, do escritório agora é 25, e a temperatura do ar-condicionado, que é 24. E daí tem várias outras opções, tá, pessoal? Por que eu tô mostrando isso? Porque isso aqui tudo pode ser usado lá nas automações. Então tá bom, aqui é onde a gente verifica os estados de cada entidade e os atributos. Agora a gente tem a opção aqui de ações. Então olha só, o estado, eu posso usar isso tanto no gatilho quanto nas ações, vocês concordam? Então eu posso verificar assim, se o ar estiver no gelado, ele faz alguma coisa. Ou eu posso fazer assim: se a temperatura estiver muito alta, ligue o ar no gelado, entenderam? Então aqui pode se confundir um pouco, mas a gente pode usar o estado de uma entidade e o atributo tanto no gatilho quanto na ação. Depois a gente tem as ações. O que é uma ação? Uma ação é um verbo: acender, ligar, fechar, entenderam? Então, por exemplo, vou fechar a persiana, vou acender a lâmpada, vou ligar o ar, vou desligar a TV. Se eu clicar uma vez nessa lista, ó, aqui a gente tem todas as ações que o Home Assistant pode fazer. Armar, alarme no caso. Eu tenho aqui, por exemplo, ligar e desligar o quê? Uma automação. Daí vocês olham embaixo aqui, ó. Tem o desligar, mas o quê? Disable and automation, ou seja, desliga uma automação. Ligar, enable and automation, ou seja, vai habilitar ou vai ligar uma automação. Eu vou digitar aqui para vocês verem, ó, interruptor. Então, o interruptor, o que eu posso fazer com o interruptor? Eu posso alternar, que é o liga e desliga um interruptor. Eu posso desligar, que é o desliga um interruptor, ou eu posso ligar um interruptor, que é o liga. Então, aqui, ó, é o switch.toggle, switch.turnoff e switch.turn-on. Essa é a ação que o Home Assistant executa. Esse nome bonitinho, ligar o interruptor, é para ficar mais elegante para vocês. Mas a ação que ele faz por trás é o switch turn on. Se eu quiser testar qualquer coisa antes de fazer uma automação, eu venho nesse painel de ações, clico aqui, por exemplo, ó, ligar, que é o turn on, e escolho a entidade. Perceberam que isso aqui é bem familiar lá na automação? Então eu escolho aqui a entidade, por exemplo, ó, vou ligar aqui a luz, ó, luz do banheiro de casal. Tá aqui, luz banheiro casal. Se eu der um executar a ação, não vou executar agora, porque senão minha esposa vai ficar brava comigo. Se eu der um executar aqui, ele vai ligar a luz do banheiro de casal. Eu vou fazer melhor para vocês, ó. Eu vou ligar a luz aqui do escritório, ó. Luz escritório. Eu vou dar um executar aqui, ó. Olha só, ligou a luz do escritório. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desligar o interruptor e aí aqui já está a entidade luz escritório, eu só dou um executar a ação. Ó, desligou a luz do escritório. Então funciona tudo bem aqui. Entenderam, pessoal? E aqui nas ações é o que a gente pode usar lá embaixo nas automações onde tem ações. Então vamos voltar para a automação que eu vou mostrar para vocês. Então clicando aqui em automações e cena, vamos criar uma nova automação aqui. Ó, criar nova. Tem um gatilho aqui, pessoal, bem legal, que é, por exemplo, chamado de sol. O que esse gatilho faz? Ele vai verificar o pôr do sol e o nascer do sol para que aconteça alguma automação. Para que seria útil isso? Por exemplo, para acender uma lâmpada, para acender uma luz. Normalmente para isso. Nesse caso, se eu escolher isso no quando, eu tenho aqui quando nascer o sol, ele faz alguma coisa. Pode dar um aviso na Alexa, pode acender uma lâmpada do quarto, por exemplo. Ó.
eu posso escolher o nascer do sol e aqui eu posso ter um offset em segundos ou hora, minuto, segundo. Isso aqui, o que é offset? Seria um atraso. Então, por exemplo, se eu quiser 30 minutos após o nascer do sol, eu coloco aqui, ó, 00, 30, 00. Quer dizer que ele vai fazer 30 minutos depois do nascer do sol. Se eu quiser 30 minutos antes, eu coloco menos aqui, ó, menos 0030. Então quer dizer que ele vai fazer 30 minutos antes de nascer do sol. E a mesma coisa do pôr do sol, tá, pessoal? Então aqui eu posso fazer isso aqui é um gatilho que funciona dessa forma. Agora, se eu quiser excluir aqui um gatilho, eu clico aqui nos 3 pontinhos e dou um excluir, tá? Ele vai perguntar, eu dou um excluir aqui. Agora eu quero mostrar para vocês uma automação do sensor de movimento. Então vamos supor, eu tenho um sensor na minha cozinha de movimento e eu quero dizer o seguinte: quando o sensor detectar movimento, ele acende a luz da cozinha. E quando ele não detectar mais, ele apaga. Então o que eu teria que fazer aqui, ó? Eu vou colocar um gatilho aqui. O que é que eu estou trabalhando? Quando é o detectar movimento e não detectar, é o que? É o estado do dispositivo. Então eu tenho que colocar aqui o gatilho de estado. Por exemplo, eu tenho estado e estado numérico. Depois eu mostro para você o estado numérico. Ó, estado, e aí eu vou escolher aqui a minha entidade. Qual que é a minha entidade aqui? Sensor cozinha, ó. Tem aqui então, sensor cozinha ZM2. Aqui eu tinha colocado esse nome, mas aqui é ocupação. É o sensor cozinha, um sensor binário. Então eu clico uma vez aqui e aí, pessoal, embaixo eu tenho aqui o D e o para. Então eu quero fazer o quê? Quando ele detectar movimento. Então quando ele for para detectado. Esse D, pessoal, tem gente que coloca aqui, ó, de não detectado para detectado. Mas vocês perceberam que tem os outros estados? Indisponível, desconhecido. Então, assim, qualquer estado, né? Aqui, geralmente, eu gosto de deixar em branco, porque independente do estado que ele esteja, se ele foi para detectado, ele já vai executar essa ação. Agora, se vocês quiserem fazer alguma coisa bem específica, somente se tiver do estado não detectado para o detectado, aí vocês podem escolher aqui no D um estado também. Nesse caso, eu vou colocar só aqui, ó, detectado. Então, se ele detectar isso, e aí eu posso colocar, por exemplo, também por tantos minutos, tantos segundos, para daí ele executar. Vamos supor que vocês queiram detectar uma pessoa por 5 segundos na cozinha, para depois acender a lâmpada. Não é muito usual, né? Mas vocês colocariam aqui o 5. Beleza, então a gente fez o gatilho aqui de detectado. O que vai acontecer então? Quando ele detectar aqui, ó, o sensor detectar alguma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai acender a luz da cozinha. Luz da cozinha, lembra o que era? Era um interruptor. Então a gente coloca aqui, ó, interruptor, a gente vai ligar ao interruptor. E aí a gente escolhe aqui luz da cozinha. Ó, luz da cozinha. Tá feito. A automação é essa, ó. Quando o sensor de ocupação for para detectado, ele vai acender a luz da cozinha, que é o interruptor. Beleza, pessoal, mas aí olha só. Imagina que vocês estão com isso aqui funcionando e toda vez que alguém entra na cozinha, mesmo que esteja claro, vai acontecer isso. O que vocês poderiam fazer então? Poderia colocar uma condição. Agora é que vem a condição, olha só. Eu posso colocar qual condição aqui? Posso colocar um horário, por exemplo, se for depois das 6 da tarde até a meia-noite, por exemplo, para não ficar acendendo a luz toda hora. Ele faça isso. Então eu posso colocar aqui uma condição, por exemplo, de tempo. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, depois das 18 horas e antes da meia-noite. Tá feito, ó. Quer dizer o seguinte, deixa eu fechar aqui. Quando o sensor da cozinha alterar para detectado, se o horário for após as 18 horas e antes da meia-noite, ele vai fazer o quê? Ligar a luz da cozinha. Se ele detectar um movimento às 17 horas, o que ele vai fazer? Ele vai verificar essa condição. Essa condição é verdadeira? Não, é falsa. Então ele não entra aqui no então faça, ele para aqui. Agora, se ele detectar um movimento às 18h30, ele vai verificar 18h30 está dentro desse horário das 18 à meia-noite? Sim, é verdadeiro. Então ele vai fazer o que está embaixo. Simples assim. Vamos excluir aqui essa condição e agora eu vou fazer uma outra para vocês verem. Ó, vamos fazer a do sol. Olha como é que muda quando a gente coloca aqui na condição. Quando a gente coloca o sol aqui, para ficar bem mais exato, eu posso colocar, ó, antes do nascer do sol e depois do pôr do sol. Quer dizer que ele vai fazer isso depois do pôr do sol e antes do nascer do sol. Ou seja, só quando estiver escuro. Pronto, pessoal, ó. Ah, mas como é que ele vai saber qual que é a posição do sol? Isso aqui tem a configuração no Home Assistant, onde vocês colocaram a localização de vocês. Ele vai pegar pela localização de latitude e longitude, tá bom? Entenderam?
Ah, e se eu quiser fazer para ele desligar quando não tiver movimento? Eu teria que criar uma nova automação e aqui eu dizer assim, quando for alterado para não detectado, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar a luz da cozinha. Só que eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso tudo em uma automação só, mais para o final um pouquinho, que é o bônus que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar mais algumas automações aqui, depois a gente chega nessa parte. Pessoal, vamos lá. Eu vou fechar essa automação aqui, eu não vou salvar e vou criar uma nova agora. Eu vou mostrar para vocês um outro tipo de gatilho que nós temos. Vamos supor que eu queira verificar a temperatura do ar, porque o meu ar-condicionado ele já tem uma temperatura do ambiente, uma temperatura do ar que está setado. Então no gatilho, pessoal, eu quero o estado, só que é o estado numérico. Por que que é numérico? Porque eu posso dizer assim, ó, se for maior que aquele número, se for menor que aquele número, se for igual, eu posso trabalhar com operadores de comparação aqui, que seriam esses sinais. Então olha lá. Estado numérico, aí eu vou escolher aqui, ó, a entidade é o ar do escritório. Então tá lá, ó, Climate Ar Escritório. Cliquei uma vez, beleza, mas só que o ar do escritório, pessoal, ele tem muito atributo. Vocês lembram que ele tem um monte de atributo? Agora que é a hora de eu escolher o atributo. Então se eu clicar uma vez aqui, quais os atributos que apareceram? Somente os atributos que trabalham com número. Por isso que eu escolhi estado numérico. Então tem a temperatura atual, que é a temperatura do ambiente, e a temperatura alvo, que é a temperatura setada no ar. Então eu clico uma vez na temperatura atual e aí eu posso dizer o seguinte, ó, se a temperatura atual for acima, tá? Que é o limite inferior, aqui está escrito aqui acima de tal número, ele vai fazer alguma coisa. Ou se for abaixo. Nesse caso, como é um ar-condicionado e eu quero ligar o ar, eu vou colocar aqui, ó, se for acima de 28, ele vai fazer alguma coisa. Então tá feito, ó. Eu só trabalhei agora com a parte de atributo. Então olha lá, quando a temperatura atual do ar do escritório for acima de 28, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai mudar o estado do ar-condicionado. Ó, só que o ar-condicionado ele tem um outro tipo aqui de ação. É o Set HVAC Mode, ou seja, eu vou setar o modo do ar. Dessa forma eu ligo ou desligo o ar, porque ele não tem o estado de on e off, ele tem vários atributos. Então eu clico uma vez aqui e aí, pessoal, vou escolher a entidade, é o ar do escritório. Clico uma vez aqui e aí eu clico aqui uma vez no HVAC Mode, ou seja, qual que é o modo que eu quero o ar, no caso, se tiver acima de 28 graus. E daí eu tenho os estados desligado, automático, seco, frio e apenas ventilar. Então eu posso ligar o ar apenas ventilando, ou eu posso ligar o ar no frio, no caso. Eu vou clicar aqui no frio, é isso que ele vai fazer. Então, quando a temperatura atual do ar for acima de 28, ele vai fazer o quê? Ele vai setar esse HVAC Mode em frio. Posso colocar uma condição aqui? Posso, se alguém estiver em casa, porque se não tiver ninguém em casa, ele vai ficar ligando o ar à toa. Então, pessoal, aqui ó, na condição eu posso colocar a zona, ó. Ou seja, se a entidade, daí no caso, tem a pessoa do Home Assistant aqui que está usando no celular, no caso. Tem aqui o Person Cadu, daí tem minha esposa, então eu vou colocar aqui, ó, Person Cadu. Se eu tiver numa zona aqui que é a casa, então aqui também já foi definido lá nas configurações do Home Assistant qual é a localização de vocês. Então eu clico aqui uma vez, ó, quer dizer o seguinte, quando a temperatura for acima de 28 e se o Cadu estiver em casa, ele liga o ar-condicionado. Poderia colocar se a Fernanda estivesse em casa? Sim, eu colocaria uma outra condição aqui também. Eu posso adicionar uma nova condição. Legal, pessoal. Então, assim, nesse tipo de automação, eu mostrei para vocês como fazer uma automação usando atributos e como usar uma ação diferente de ligar e desligar. Agora eu quero mostrar para vocês, ó, vou criar uma nova automação e eu quero mostrar para vocês alguns gatilhos que tem internos do Home Assistant. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho lá Home Assistant e aí eu posso dizer o seguinte, toda vez que o Home Assistant for iniciado, ele pode me dar uma mensagem. Eu fiz isso no meu, toda vez que ele é iniciado, ele manda uma mensagem para mim no Telegram. Então é o seguinte, ó, quando o Home Assistant iniciar, ele vai fazer o que aqui? Ele vai mandar uma mensagem no Telegram. E aí, se vocês não assistiram, tem um vídeo meu sobre o Telegram aí que eu vou deixar nos cards. Como integrar o Telegram. Ó, então tem aqui, ó, Send a Notification with Cadu, Telegram. Então tá aqui, eu coloco a mensagem, por exemplo, Home Assistant
foi iniciado. Posso colocar um título aqui, ó, aviso, por exemplo. Só isso que eu faço, tá, pessoal? Então quer dizer o seguinte, quando o meu Home Assistant é iniciado, ele vai mandar essa notificação para mim no Telegram. Isso aqui é uma forma de vocês saberem se aconteceu algum problema, se o sistema reiniciou. Então esse é um tipo de gatilho interno do Home Assistant. Mais um exemplo de automação aqui. Vou criar uma nova automação e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode criar 2 gatilhos em uma automação só? Vocês lembram da automação que eu acabei de criar sobre o movimento da cozinha lá? Se tiver um movimento, ele acende a luz. E aí a gente precisaria criar uma outra caso não houvesse movimento para ele apagar. Então eu vou mostrar para vocês agora identificadores de gatilho, como essa imagem que está aparecendo na tela. Então a gente pode ter 2 identificadores ou mais e a gente fazer ali uma ação através desses identificadores. Por exemplo, eu tenho lá na ação uma opção de selecionar, que é o choose, que eles falam, e aí ele vai decidir o que ele vai fazer. Então olha só, no gatilho eu vou trabalhar com o estado, da mesma forma que eu expliquei para vocês, e aí aqui é o sensor da cozinha, que é a ocupação, beleza, pessoal? Então aqui, quando esse sensor for para detectado, quer dizer que ele vai fazer lá para acender a luz, né? Só que antes de fazer isso, a gente tem aqui, ó, ID do gatilho, que é o identificador, bem aqui em cima. Então eu vou colocar aqui, ó, sensor ligado. E aí eu vou adicionar um novo gatilho, que também é de estado, da mesma entidade, ó, sensor cozinha, que é o sensor de ocupação aqui, ó. E vou colocar aqui quando ele tiver não detectado, ou seja, quando ele não for detectado, é o sensor desligado. Então eu criei 2 gatilhos. Esse gatilho é o sensor ligado, que é quando ele for detectado, e esse gatilho é o sensor desligado, quando ele não estiver detectando nada. O que eu vou fazer agora? No então faça, pessoal, eu vou adicionar aqui um tipo que se chama selecione, ó. Eu escrevi em inglês aqui que é o choose, mas é o selecione. Então ele vai fazer o quê? Ele escolhe o que fazer com base nas condições. Então eu cliquei uma vez aqui, deixa eu fechar aqui a tela, senão vai ficar muita bagunça aqui. Então, dentro do então faça agora, ele vai escolher qual opção que ele vai fazer. Tem a opção 1, que está sem condições. Então eu vou clicar uma vez aqui, ó. Dentro de cada bloquinho desse, ele tem a condição e tem a ação. Qual que é a condição aqui? É do tipo trigger aqui, que é o acionado por. Então eu vou escolher o acionado por e aí já vai aparecer os meus 2 gatilhos que eu criei, sensor ligado e sensor desligado. Então quando o sensor for ligado, ele vai fazer qual ação aqui? Ele vai fazer a ação de ligar o interruptor. Ó, interruptor ligar e aí ele vai acender a luz da cozinha. Beleza? Primeira condição está feita. Eu vou só minimizar aqui para não atrapalhar vocês. Aí eu tenho que adicionar uma nova opção aqui, ó, que é a opção 2. Qual que é a condição aqui? Então é o acionado por e aí é o sensor desligado. Quando o sensor estiver desligado, o que ele vai fazer na ação? Ele vai desligar o interruptor. Então, o interruptor desligar, luz da cozinha. Olha só. Tá feito, pessoal. Ó, em uma automação só, eu criei 2 gatilhos. Então, olha só. Só para a gente recapitular, ó. Quando o sensor da cozinha alternar para detectado, ele vai ter um nome de ID, que é sensor liga. Quando o sensor da cozinha tiver não detectado, ele vai ter um nome de sensor desliga. Aí ele vai entrar aqui, ó. Então faça. A opção 1, se for acionado por sensor ligado, ele vai fazer o que, ó? Se o sensor for ligado, ele vai acender a luz da cozinha. Na opção 2, se o sensor for desligado, ele vai desligar a luz da cozinha. Então, pessoal, dentro da ação do então faça, eu tenho aqui uma decisão, ou seja, ele vai fazer de acordo com a opção que vocês escolheram. Então ele vai selecionar qual a opção que está acontecendo aqui em cima, qual é o gatilho. Quando acontecer de vocês entrarem na cozinha, ele vai detectar. Então ele vai entender que esse gatilho aqui está ok, que está verdadeiro. Aí ele vai vir aqui e vai verificar qual que está verdadeiro. Ah, o sensor ligado, ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Se vocês saírem da cozinha, ele vai ativar esse gatilho aqui. Então esse aqui que vai estar verdadeiro, que é o sensor desligado. Aí ele vai verificar, é sensor ligado? Não. Ele pula isso aqui e ele vai verificar a segunda opção. É o sensor desligado? É, verdadeiro. Aí ele vai fazer o que está aqui dentro, que é o desligar a luz da cozinha. Beleza, pessoal? Esse aqui era o bônus que eu queria mostrar para vocês. Tem muita gente que não conhece essa opção e que faz várias automações para fazer a mesma coisa, no caso, com a mesma entidade,
com o mesmo dispositivo, só mudando ali a ação. Então dá para fazer tudo dentro de uma coisa só. Pessoal, tem muita coisa ainda de automação que eu gostaria de mostrar para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo parte 2 com algumas automações mais avançadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam das automações no Home Assistant? Tem alguma automação que vocês tentaram fazer e não conseguiram? Ou tem alguma automação legal que vocês fizeram? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês um tutorial. E eu resolvi fazer um vídeo onde eu vou mostrar um tutorial completo sobre. E eu resolvi fazer um vídeo que eu vou mostrar como usar condições e como fazer ações no. Galera, muita gente me pediu como. E aí, pessoal, o que vocês acharam das automações? Tem alguma automação que vocês tentam?